Meu querido, tem uma palavra que conseguiu me... eu não sei nem qual palavra que eu uso, mas me estremecer. Talvez seja uma palavra de ver o que Deus está... Eu já percebi o que Deus está fazendo com essa igreja, para onde Ele está querendo levar, falando sobre promessa, o que Ele está querendo nos tirar de um lugar, nos levar para uma boa terra, cumprir as promessas dEle. Mas parece que dia a dia Ele vem confirmando algumas coisas. E nessa semana Ele trouxe algumas confirmações daquilo que também já tenho ministrado sobre deserto, que muitas pessoas ainda se encontram no deserto, se encontram em momento de dificuldade. E daí ele foi muito pontual nessa palavra, falando sobre pessoas que se encontram em plena destruição, ou desconstrução, ou pessoas que tiveram as suas vidas abaladas, a ponto de terem coisas na sua vida destruídas, desconstruídas. Pode ser, porque não sei se eu queria ser bem sincero com você, eu não sei se você já percebeu, mas tudo que nós temos no âmbito natural é abalável, é abalado. Não existe nada que é certo nessa vida. Um casamento pode ser abalado. Um trabalho pode ser abalado. A saúde, por mais que você cuide, por mais que você seja um atleta, pode acontecer de você dormir numa noite e no outro dia amanhecer, perceber que você está doente. São coisas, tragédias, acidentes, mortes, perdas, são coisas inerentes ao homem. Esse mundo caído nos prega peças, e Jesus deixou muito claro isso: no mundo você vai ter aflição. E parece que a gente vive um mundo que parece que tem, como eu falei, parece que esse mundo tem sido aquele aparelho que moe carne, aquele moedor de carne, e o ser humano está sendo a carne, que jogado lá dentro, e a gente tem percebido filhos sofrendo por conta das suas identidades deturpadas em todas as áreas, por causa de traumas que sofreram, por causa de abusos, por causa de tantas coisas. E a gente tem percebido muitas coisas, e muitas vezes as pessoas ficam tentando reconstruir a sua vida, e muitas vezes sem sucesso. Muitas vezes a reconstrução, porque eu não sei se você sabe ou já percebeu, mas reconstruir algo é muito mais complexo e muito mais difícil, muito mais trabalhoso do que construir. Porque reconstruir já é sinônimo de que algo não deu certo, que algo foi destruído. Então você precisa reconstruir. Já pressupõe escombros, já pressupõe sujeira, já pressupõe estrago, já pressupõe frustrações, já pressupõe tristezas, já pressupõe tantas coisas ruins, que uma coisa é você pegar um terreno, falar assim, visualizar uma casa e começar, então eu quero isso, aquilo. Outra coisa é de repente você chegar num lugar onde já está tudo meio uma casa destruída, que tem uma parede aqui, outra tijolo lá, outro barracão ali, você vê um terreno tudo meio deformado, você tentar falar assim, peraí, eu não consigo nem enxergar o que vai virar isso daqui. E principalmente pior se você fez parte daquela destruição, porque daí você às vezes não vai nem conseguir
pensar em reconstruir algo ali vai me trazer automaticamente o que destruiu ali. Então são coisas, e eu sinto que tem muita gente assim, em pessoas que perderam, posso dar alguns exemplos aqui, pessoas que perderam um casamento, pessoas que sonharam com um casamento, com uma vida feliz, com uma família, e de repente o casamento ruiu, a família ruiu, e hoje só restam as marcas, as cicatrizes, as tristezas. Pessoas que perderam a saúde, tiveram ou há tempo enfrentando enfermidades, que essa enfermidade trouxe também consigo um monte de limitações, e a pessoa se programou para ter uma vida X, e aquela enfermidade o limitou, e hoje ele se depara com uma vida que parece que não consegue mais construir ou reconstruir algo que... E assim por diante, pessoas que foram assaltadas com a morte, com a viuvez, com a perda dos pais, com a perda de um relacionamento. São tantas coisas que faz com que a pessoa se sinta em meio a entulhos. E isso é muito difícil. Mas eu queria trazer uma palavra para você de esperança, muito mais do que esperança, de convicção de que Deus é um Deus da reconstrução, da restauração plena. Em João 10:10 diz assim: o ladrão, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, ele vem para... E a gente acompanha desde o Éden, Satanás tentando, Deus cria algo, planeja algo para o homem ser feliz, e o inimigo vem e tenta colocar no chão aquilo, tenta destruir. Mas o mesmo versículo que fala que o ladrão, que Satanás tenta sempre destruir, fala, mas Jesus veio para dar uma vida, e uma vida abundante. Então não existe destruição capaz de impedir aquilo que Deus sonhou para você. E o que Deus sonhou para você é uma vida feliz, é uma vida abundante, não é uma vida em meio a destroços, não é uma vida frustrada olhando para castelos desmanchados, para vidas que, acho que eu não vou viver mais uma vida abundante. Não, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás, as obras, os intentos, as destruições. E hoje Deus trouxe um texto muito especial que eu queria ler, para que a gente pudesse meditar. O tema da mensagem hoje é conselhos para a reconstrução. Hoje, independente de como você entrou, de como você está, 1 ano, 10 anos, 3 anos, eu não sei aonde você percebeu que está em meio a... tentando a reconstrução, mas parece que está patinando. Hoje você vai sair daqui tendo a absoluta convicção de que Deus está com você para reconstruir algo maravilhoso, a vontade dele sobre a tua vida, e você vai sair daqui certo de que a reconstrução para a tua vida, para aquilo que ele tem para você, é certa em nome de Jesus. Amém? Zacarias 4, de 6 a 10, por favor. Zacarias 4, de 6 a 10. O contexto aqui é no livro de Esdras e Neemias, quando Deus cumpre a palavra dele, é logo depois dos 70 anos de exílio da Babilônia, que Deus promete, olha, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, mas depois eu vou levar vocês de volta, e vou restaurar Israel, vou restaurar Jerusalém, e assim por diante. E Deus estava cumprindo, e Deus usa o governador, usa as pessoas, e eles voltam. O povo de Israel, 50 mil pessoas voltam para Jerusalém para reconstruir. Tem um decreto que aquele povo podia voltar para reconstruir a cidade, os muros, o templo, que era tão especial para aquele povo. E eles voltam e eles começam
No ano de 539 a.C., eles começam a reconstruir o templo. Eles, com festa, com ânimo, com ousadia, eles estavam certos, porque Deus tinha falado: vocês vão voltar, eu vou estar com vocês. E Deus tinha dado mercê diante dos imperadores, dos reis da época. Eles abriram caminho, eles ajudaram. Olha, o que vocês precisarem, Deus falou que ia usar inclusive os ímpios para abençoar o povo dele. E acontece tudo isso, e o povo começa, e durante 2 anos eles, animados, e começaram a reconstruir o templo. Só que passaram-se 2 anos, a resistência chegou. O inimigo, ou os inimigos ao redor, os samaritanos, os povos ao redor, que na verdade a luta não é contra carne ou sangue, mas o inimigo não queria a reconstrução, porque o templo, a reconstrução do templo da cidade, era projeto de Deus para aquele povo. E o inimigo não quer que o povo viva os planos de Deus. Dá para entender? O inimigo não quer, então ele levanta os povos vizinhos, ele levanta pessoas, ele levanta governantes, ele levanta tudo que for possível para retalhar, para atrapalhar. E daí aquele povo que estava animado, começou a desanimar. Porque tinha ameaça, tinha falatório, tinha tantas coisas. Começaram a fazer picuinha: olha, o povo de Israel, ó rei, estão falando que vão reconstruir, mas eles vão se rebelar contra a Babilônia, eles vão se rebelar contra o Império Medo-Persa. Já não era a Babilônia, já era Persa. Eles vão se rebelar, e começou a gerar tantas coisas. Eu sei que aquele povo ficou parado 18 anos. 18 anos sem reconstruir, sem fazer, sem cumprir a vontade de Deus. Por quê? Por causa das dificuldades, por causa dos empecilhos, por causa que realmente reconstruir é difícil. Reconstruir com oposição é mais difícil. Reconstruir com o inimigo, usando tudo, todos, e é mais difícil ainda. Mas talvez seja por isso que você não consegue reconstruir. Porque o inimigo, reconstruir a tua vida, a vontade de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, é vontade de Deus. Mas o inimigo não quer. Então ele fica usando tudo, todos, daí você já entra o teu ânimo, já entra tudo, e assim por diante. Nesse contexto, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para falar com os líderes. Esdras, mas principalmente aqui vai ser uma palavra, a Zorobabel. Olha o nome bonito, tanta gente aí tendo filho. Zorobabel, olha só. Não, brincadeira, até mesmo porque o significado é semeando em meio à confusão. Não é legal, embora que combinaria com o tempo que a gente está vivendo. Você está, esse meu filho aqui vai ser um semeador em meio à confusão, ele vai, mas não, deixa quieto, pode escolher os nomes aí. Mas daí esse Zorobabel era o governador, um homem de Deus, mas estava também desanimado, cansado com a reconstrução. E Deus levanta esses 2 profetas, e o texto que nós vamos ler se encontra em Zacarias, mas eu já quero ler um texto de Ageu também. Está acelerado aquilo ali? Está na velocidade 2 ali? Rapaz, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês.
Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, ou os pequenos começos, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel, ou terão grande alegria de ver a obra completada, o fim nas mãos de Zorobabel. Meus queridos, tinha uma promessa, vou colocar aqui, porque eu quero ler alguns textos que eu tinha colocado aqui. Eles tinham um chamado, um comando de Deus: vocês vão voltar e vão reconstruir a cidade, o templo. Se Deus falou com você a respeito de algo e te chamou a reconstruir, Ele estará à frente. Eu queria ler, porque você pode ficar assim: o que Deus quer que eu reconstrua? Porque eu queria assim, o que Deus quer que nós reconstruímos? Eu quero, às vezes algumas pessoas precisam reconstruir sumiu a palavra, o seu nome, reconstruir o seu nome, reputação. Eu não vinha essa palavra. Algumas pessoas precisam reconstruir a sua reputação diante, talvez, da sua família, diante da sociedade, diante de algumas pessoas, porque falharam, e nós todos estamos sujeitos à falha. Mas depois que nós falhamos, e depois que, dependendo como falhamos e o tempo que estamos falhando sobre determinados pontos, é necessário reconstruir algo. Porque tem gente que a gente, depois de falhar, depois de errar, elas querem simplesmente fazer assim, perdão, e querem que tudo volte a normal. Não, reconstruir não é assim. Depois que você leva abaixo uma confiança, uma reputação, e todos nós estamos sujeitos, mas você quebrou algo, você quebrou confiança, você quebrou, você está em meio a um entulho. Não dá para você só falar assim, não, vamos varrer aqui? Não. Tem gente que vai precisar reconstruir a sua vida familiar. Outros vão precisar reconstruir a sua vida profissional, a sua vida emocional. Tem pessoas que estão com seu emocional abalado por tudo que já viveram, quer seja traumas. Tem gente que fica assim, pastor, eu queria um casamento, mas tem gente que não está pronta para um casamento, porque o seu emocional está extremamente abalado. Mas hoje o Senhor, e daí você vai perguntar, qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, para mim, é que você seja extremamente feliz, que você tenha uma vida abundante. Para mim, é aquilo, é uma família, é um nome, é uma boa reputação, é pessoas confiarem em você, é pessoas realmente terem você como exemplo, é a tua família olhar para você como exemplo, é o teu marido olhar para você e falar assim, nossa Deus, obrigado por essa esposa, ela não é perfeita, mas olha o que ela é, olha como ela traz sustento, como ela edifica esse lar. Às vezes a tua esposa, os teus filhos olharem para você e falar assim, rapaz, olha, esse meu marido ele tem as dificuldades, mas ele traz firmeza, ele traz segurança, ele traz respaldo para essa casa, ele é um homem de Deus. Talvez o que você vai ter que reconstruir, talvez construir, é uma vida espiritual. São muitas coisas que às vezes a gente quer fazer, mas o que o Senhor está chamando você, e o que Deus quer falar com você, é o que Ele falou com esse povo, porque a vontade, eles tinham chamado, e eu quero dizer que hoje, nessa noite, Deus está te dando uma missão, um chamado,
mas Ele te dá uma promessa. E a promessa, eu queria que você fosse lá, volta um pouquinho a Bíblia, você está acompanhando a Bíblia, mas fosse para Ageu 1, o versículo 7 a 8. Olha porque aquele povo podia ir com a convicção de que Deus estaria respaldando a reconstrução. Versículo 7 do capítulo 1 de Ageu, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Estava mostrando, olha os entulhos, olha a destruição, mas não se intimidem com isso. Façam o seguinte, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O que o Senhor está falando para vocês, para cada um de nós, meu querido, veja, pode ver como está. A coisa está complicada, pode ver os entulhos, as complicações, a tristeza, a frustração, mas agora é hora de colocar, arregaçar as mangas, ver o que precisa ser feito, porque eu estou falando, é hora de agir, é hora de reconstruir, porque hoje o templo do Senhor não é aqui, o templo do Senhor é você, e Ele quer ser glorificado na tua vida, na reconstrução que Ele quer fazer em você. Então a reconstrução da tua casa, da sua reputação, do seu casamento, da sua saúde, da vida que você tem, isso vai glorificar o nome dEle. Ele quer ser glorificado através do templo chamado Marinho, através do templo chamado André, através do templo que precisa ser reconstruído na sua casa, na sua família e na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Daí vamos lá, que eu quero que você se aproprie dessa palavra, Ageu 2, de 1 a 7, olha que o Senhor, e eu quero que eu vou falar, é uma palavra profética para aqueles que vão sair daqui crendo que o Senhor está chamando você para uma reconstrução, e daí a reconstrução, você sabe, até o final você vai entender qual é a reconstrução que Deus tem para você. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, por meio do profeta Marinho. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, aos membros da PIB: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor, ou tudo que vocês já viveram na vida, que vocês sentem falta, comparado a ele, não é nada como... comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Muitas vezes, o que nós vivemos, a gente fica assim, puxa, mas aquele casamento, era aquela família, era aquilo que eu vivi, era aquele trabalho, era aquela vida que a gente fica, porque o que acontece? Eles estavam falando sobre o templo de Salomão, que era o templo, e eles ficavam assim, a gente nunca vai conseguir reconstruir um templo, não tem como. Aquilo lá tinha coisas que a riqueza de Davi, tudo que eles conseguiram, ouro, prata, a gente não vai conseguir fazer. Daí o que Deus está falando, mas não precisa, vocês não precisam ficar olhando para o passado, esqueça do que se foi. Deus quer fazer algo novo, a reconstrução não depende de aparência, o que importa é o que Deus tem para fazer daqui para frente, e o que Ele tem para fazer daqui para frente. Então não fica comparando, olha só o que Ele tem, o que Ele fala para o povo lá, e está falando para você. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Porém, coragem, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem todos vocês, ao trabalho, à ação, o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, quando vocês me conheceram. Meu Espírito está lá, era entre vocês. Hoje meu Espírito está em vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata como o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo, dessa nova reconstrução, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos.
Você podia ter aplaudido o Senhor, você podia ter dado um glória a Deus. O que o Senhor está falando, não fique atento, se atentando para a aparência, para aquilo que vocês acham, que vocês estão vendo, porque eu, o Senhor, sou o dono do ouro e da prata, eu não preciso de coisas. O que importa não é pessoas, não é situações, o que importa é a minha glória, e eu dou algo para vocês. Tenham coragem de fazer aquilo que cabe a vocês, porque no que depender da minha presença, da minha glória, esse novo templo será mais cheio de glória, de presença. Então, talvez o que você já viveu com Deus, não é nada comparado daquilo que você está por viver nesse novo tempo, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida de saúde, na sua vida emocional, em todas as áreas, na tua vida ministerial, em todas as áreas. O que o Senhor fala, o que eu estou para reconstruir na tua vida, será muito maior e melhor para a glória do nome dEle. Agora, quais os conselhos para isso, para nós vivermos isso? Primeiro, pare de depositar suas expectativas em forças humanas. Pare de depositar. O texto diz assim, no versículo 6 do capítulo 4 de Zacarias: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Para eles tinham parado porque a reconstrução era muito complicada, mas principalmente enquanto eles estavam reconstruindo, mas a hora que começa a surgir as ameaças externas, as ameaças dos exércitos vizinhos, falando que iriam invadir, queria atacá-los, e eles estavam sem muros, eles estavam construindo o templo, mas a cidade estava sem segurança, a cidade estava sem exército, não tinha proteção. Então qualquer ameaça, eles ficavam amedrontados. Então o que eles pensavam? Para a gente reconstruir, para a gente poder fazer aquilo que o Senhor está pedindo para nós, a gente precisaria ter exército, a gente precisaria ter força, a gente precisaria ter proteção, a gente precisaria ter muro, a gente precisaria ter coisas humanas, poderes humanos, forças. Bem, o profeta fala, não, a reconstrução não depende de força humana, mas do poder que vem do céu, o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes estamos patinando por estarmos tentando com a nossa força, ou paralisados por estar esperando das pessoas, da igreja, do governo, do advogado, do médico, de tantas coisas. A gente olha e fala assim, mas eu estou desprotegido, eu não tenho da onde pode vir o socorro. Sabe por que, Marinho, eu paro? Sabe por que eu desanimo? Porque eu não consigo, eu não tenho força. Marinho, sabe por que eu paro? Sabe por que eu estou desanimado? Porque é fulana, porque é o meu marido, porque é o meu filho, porque não sei quem. Você está percebendo que sempre você está olhando e dependendo de pessoas? Você está sempre dependendo de coisas materiais. Porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho condição, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque... E a gente fica nisso. Porque o pai, porque a mãe, porque o tio, porque o vô, porque a família, porque o exército. E vem o Senhor nessa noite e fala que não é por força, não é por nada que o homem pode fazer, mas sim pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor manda te dizer, a restauração, a reconstrução, tudo aquilo que Ele tem para fazer com você, não virá de mão de homem algum, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Salmo 27 diz, alguns confiam em carros de guerra, outros em exércitos, outros em cavalos de guerra. Nós, porém, faremos menção ou confiamos no nome poderoso do Senhor nosso Deus. Meu querido, a vitória
Muitas vezes que estamos esperando de homens, de governo, de pessoas, é só você parar de pensar, de depender dessas forças naturais e começar a depender e buscar e fazer menção ou confiar no nome poderoso do nosso Deus. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Poderia falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 127, 1. Aqui vai, meus queridos. Sabem, decora aí, Salmo 127, 1? A Ana Laura, eu falava para ela, ela decorou sempre, isso daí muito novinha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu querido, o que está falando? Está falando que se não for o Senhor, tem muita gente que não consegue reconstruir porque está literalmente só olhando, só esperando e só dependendo das coisas, da sua força ou das forças de outros. Enquanto você não conseguir elevar os teus olhos para cima dos montes e olhar e depender do Senhor, talvez você vai continuar patinando, talvez você vai continuar em meio a escombros, por causa de medo, por causa de insegurança, mas não porque você não dependeu e não contou com o poder do nosso Deus. Segundo, aprenda a enxergar os obstáculos da perspectiva de Deus. Aprenda a enxergar os obstáculos da perspectiva de Deus. Olha só aqui no versículo 7, o que o profeta falando, inspirado por Deus. Lembra que Zorobabel parou as obras, o povo parou por causa dos inimigos, por causa dos problemas. E aqui Deus, olha o que Deus fala: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Deus não está falando para a montanha, Deus está falando para todo aquilo que impedia. Montanha como impedimento, como algo que impedia. Montanha naquela época, hoje se faz túnel para passar no meio das montanhas. Hoje tem avião que passa por cima das montanhas. Naquela época as montanhas era que impedia de você ir do ponto A ao ponto B. Então usava muito nos Salmos ou no texto montanha para falar da impossibilidade. Então Deus vem e fala, manda falar para Zorobabel, mas agora ele não está nem falando para Zorobabel, ele só para encorajar Zorobabel. Olha como Zorobabel via os problemas, os inimigos, mas olha como Deus via os inimigos e como Deus via Zorobabel. Olha como Deus vê os servos dele e como Deus vê os problemas do servo dele. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Problema: quem você pensa que é? O que você pensa que é? Diante do meu servo, você vai ter que cair, você vai ter que se prostrar. É isso que Deus fala. Além de ter que reconstruir o templo, tinham que lidar com as oposições, com os montes. O cenário da reconstrução é sempre terrível, porque é tentar reconstruir, construir sobre destroços. Divórcio, doença, perdas, trabalhos, mortes, reputação, injúrias, tantas coisas. São problemas grandes demais, são montanhas grandes demais, são gigantes grandes demais. São muralhas grandes demais. Mas daí a pergunta é: na Bíblia teve gente que transpôs muralhas? Teve gente que matou gigantes? E sabe por que essas pessoas conseguiram fazer isso? Porque elas enxergavam os problemas da perspectiva de Deus. Isso faz toda a diferença. Pessoas que enxergam as montanhas, os problemas da perspectiva humana, a gente sempre vai se sentir menor do que os nossos problemas, do que os nossos inimigos. Mas toda vez que nós olharmos da perspectiva de Deus, com fé,
a gente vai perceber que os obstáculos são pequenos perto do tamanho do nosso Deus. Eu posso dar exemplo, Davi, enquanto todos enxergavam o gigante como um homem invencível por causa do seu tamanho, por causa do seu poder, por causa do seu armamento, por causa de tudo, Davi enxergava ele como um incircunciso. Sabe o que é incircunciso? Davi enxergava como alguém que não tinha a unção, o poder, a aliança com Deus, Criador dos céus e da terra. Ou Davi, eu vou falar, enquanto todos se sentiam inferiores ao gigante, Davi falava assim, não, o gigante não é nada, porque ele não tem o Deus que eu tenho. Eu tenho um Deus que é infinitamente maior, por isso que ele fala, você vem a mim com lanças, espadas, eu vou a você em nome do Deus Todo-Poderoso. A pergunta, o que aconteceu com o gigante majestoso? Foi ao chão, porque Davi conseguiu enxergar o problema, a montanha, o obstáculo, da perspectiva de Deus. Ele saiu mais do que vencedor. Você quer outro exemplo? Josué e Caleb e os outros 10 espias. Enquanto os 10 espias enxergavam gigantes e se enxergavam como gafanhotos, Josué e Caleb enxergavam o poder e a fidelidade de Deus e já viam os gigantes sendo devorados por eles como se fossem pães. Olha só a diferença de visão. Vamos lá para você relembrar isso daí, Números 13, 32 e 33. Vão lá os 12 para a terra e eles voltam para relatar. E eles falam, realmente a terra é maravilhosa, mana leite e mel, olha não sei o que. Porém uns vieram, nossa, mas lá tem isso, tem os gigantes, tem não sei o que e tal. Só para você lembrar como que 10 enxergavam. Versículo 32 e 33 do capítulo 13 de Números. Os 10 espias, como enxergavam? Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, é uma montanha intransponível. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram, a terra que percorremos para espiar, devora os que nela vivem. Olha, eles falaram que a terra ia devorá-los. Eles se sentiram como pães que seriam devorados. Olha versículo 33. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos. Eles se enxergavam como gafanhotos, o povo de Deus, aos nossos olhos e aos deles. Então eles enxergavam o quê? Os problemas, os gigantes, e se enxergavam como nada, como pães que seriam devorados, como gafanhotos. Agora, como que Deus enxergava? Números 14, 8 e 9. Diz assim, ó a visão de Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde fluem leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha a diferença da perspectiva. Meu querido, o segredo para que nós venhamos quais são os obstáculos? É o marido? São os inimigos? É a família? É aquilo outro? São as impossibilidades? É o filho? É a incredulidade da não sei de quem? É o dinheiro? Pode enumerar, como que você tem enxergado? São problemas que são montanhas majestosas. Se você começar a enxergar e tiver os olhos voltados para o Senhor, e enxergar como o Senhor te enxerga os servos dele, se você for agradável ao Senhor, você vai perceber que tudo isso daí é como se fosse nada diante do Senhor, porque o Senhor vai vencer todos esses obstáculos para você em nome de Jesus. Precisamos acreditar na palavra de Deus, mais do que na nossa visão natural. É isso que Paulo fala aos Coríntios lá, porque nós vivemos por fé, não pelo que vemos.
A gente precisa começar a colocar em prática isso. Salmos 18, 29. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Vamos lá. Ah, está em outra versão? Eu estou na NVI, eu acho. Não tá? Ué, contigo posso avançar contra uma tropa. Vamos ler aqui mesmo. Então vamos todo mundo falar bem alto aí. Contigo. Você crê nisso? Richard Baker diz: a incredulidade faz da colina um muro, mas a fé faz do muro uma porta. Charles Finney diz: a verdadeira fé não altera as circunstâncias, altera o coração, então as circunstâncias cedem. Terceiro, recomece priorizando os alicerces. Meu querido, muita gente, diante das dificuldades, diante dessas... Quando as coisas ruins, por exemplo, num casamento, uma vida emocional, uma situação, a pessoa fica perdida, a pessoa fica toda abalada, e ela começa, ou ela se deprime e vai para um lugar de fuga, não quer nada, não sei o que fazer, mas daí depois passa um tempo, ela começa a ter que fazer alguma coisa, e ela começa a tentar, porque daí bate carência, bate desejo eu preciso, não aguento mais, isso é o mínimo, porque Deus começa a tentar puxar, sai da caverna, Elias, sai da caverna, eu tenho algo para você. Daí a pessoa começa nessa tentativa, ela ouve, ela começa a tentar. Mas você sabe qual é o grande problema? Muitas vezes, essas pessoas, elas começam por estar perdida, começam a tatear, começam a tentar. Não, então, peraí, acho que eu vou fazer, eu vou começar, peraí, eu vou começar, vou erguer uma parede aqui, vou erguer outra parede aqui, não, vou puxar uma cabaninha aqui. Não é isso que Deus quer para você. Você já viu que já foi algo destruído, você já passou por uma destruição, você não vai querer reconstruir agora com um alicerce firme, para passar daqui a pouco uma outra destruição? Todo mundo que vai reconstruir, primeiro precisa focar no alicerce. Versículo 7, ele colocará a pedra principal. Ele colocará a pedra principal. Versículo 9, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Antes de começar a reconstruir qualquer coisa, não se esqueça de começar certo, pelo alicerce. Ele colocou a pedra principal. Você sabe quem que é a pedra principal? Meu querido, eu vejo e tenho aconselhado tantas pessoas em meio à destruição, em meio a dificuldades, pessoas que começam, pastor, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo. Primeira coisa que a gente fala, busque ao Senhor, busque a palavra de Deus, se entregue, se consagre a Ele, porque é um momento de dificuldade, é um momento de tristeza, e a gente fica muitas vezes no nosso íntimo, a gente quer tentar, eu estou sofrendo, então eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar me distrair, eu vou tentar me mergulhar na Netflix, eu vou tentar conversar com a amiga, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar... A pessoa tenta 1000 coisas e não consegue. Ela tenta 1000 coisas, a hora que ela vê está uma parede aqui, acho que eu vou conseguir reconstruir, olha lá uma parede aqui, já uma ali, de repente vem um vento. Por quê? Porque não gastou tempo cavando, não gastou tempo limpando, tirando os entulhos, não gastou tempo curando o coração, não gastou tempo realmente buscando o discernimento, a direção de Deus, qual é a tua vontade, não gastou tempo perguntando, será que foi colheita minha? Não, será que foi situações da vida que a gente passa, mas o que eu preciso para me fortalecer? Será que eu estou ainda toda machucada, estou todo machucado, eu preciso de cura, eu preciso de transformação, eu preciso de libertação, para depois sim eu começar a entrar num relacionamento, para depois sim começar a viver algo feliz. Não, eu já saio, você vê muito normal isso, pessoas que têm um
um casamento, ou até mesmo um relacionamento, teve uma decepção, uma frustração, saiu de um relacionamento, hora que vê, está num outro relacionamento, daí você vê, está passando problema naquele relacionamento, daí de repente sai desse relacionamento, entra em outro, sabe por quê? Porque está agindo por causa da carência, está agindo por causa da necessidade, mas não está gastando um tempo com a pedra fundamental, não está gastando tempo com os alicerces, não está deixando Deus cavar um pouquinho, porque às vezes, sabe por que ruiu a primeira? Porque até fez um alicerce, mas na verdade fez um alicerce em cima de entulhos, já fez um alicerce em cima de problemas, de coisas que se tivesse cavado um pouquinho mais, ia perceber que não podia ser construído algo em cima dali. Tem muitos corações que precisam ser escancarados diante de Deus, e Deus permite os entulhos caírem, muitas vezes Ele permite a nossa vida ruir, para de repente, hora que diante dos escombros, a gente possa falar assim, não, agora eu vou começar certo, pelos alicerces. Senhor, Espírito Santo de Deus, vem, começa a tirar todos os entulhos, começa a limpar os buracos, e começa a cavar mais fundo, para ver o que eu não deixei, o que eu não sondei, o que não foi curado, o que não foi tratado em mim, porque o que caiu, eu daqui para frente, eu quero construir algo que não caia mais, porque senão daqui a pouco eu não vou poder construir mais nada, porque aqui já foi feito buraco, ali já foi feito buraco, ali já foi não sei o que, não vai ter mais espaço, de tanta marca, tanta cicatriz. Hoje o Senhor quer que você reconstrua, Ele está aqui falando, eu tenho uma reconstrução para você, mas dessa vez, me coloque em primeiro lugar. Eu lembrei disso daí falando assim, não tem reconstrução certa, sem Ele ser o primeiro na nossa vida, sem Ele ser o primeiro na reconstrução, sem Ele ser o engenheiro, sem Ele ser a pedra, sem Ele ser o arquiteto, sem Ele ser o que vai comandar todas as coisas. Enquanto eu não colocar Ele em primeiro, eu posso gastar com parede, com pintura, com telhado, mas porque eu não investi primeiro no alicerce, tudo pode romper na primeira tempestade. Eu falando isso, eu lembrei que uma vez eu tinha uma bicicleta que vivia saindo a corrente, e eu colocava, porque você coloca lá de novo e andava, mas virava, mexia, saía a corrente, e não arrumava, e levava, daí um dia eu fui num cara que falaram assim, vai no fulano entende mesmo, ele vai ver, tem que trocar essa corrente, não sei o que. Eu falei, mas naquela época, há não sei quantos anos atrás, poucos anos atrás, não era tão assim, negócio de internet, comprar corrente, era mais complicado. Daí eu levo num cara lá, daí o cara conseguiu ver que um gominho da corrente minha estava com problema, e ele, conforme ia passando, ele saía lá, ele escapava, e toda vez que ele escapava, saía tudo, a bicicleta não funcionava, saía por causa de um gominho. O que ele fez? Ele trocou aquele gominho, só conseguiu trocar um gominho, aquele gominho, nunca mais a corrente saiu do lugar. Sabe, esse gominho na nossa vida, muitas vezes, esse alicerce, é o priorizar o reino de Deus, é colocar o Senhor como no centro, porque daí você começa, não, aí deu errado isso, então é só arrumar outro, é só arrumar o trabalho, é só arrumar outra não sei o que, é só, sempre está ruindo coisas, estão vindo abaixo coisas. Por quê? Porque sempre a hora que está faltando aquele gominho, que vai sempre tirar você, naquele gominho na verdade, é o alicerce, é a vontade, a bênção de Deus. Enquanto você não decidir, falar assim, daqui para frente eu não vou pedalar mais, daqui para frente eu não vou construir mais nada, se Ele não for realmente, se eu não consertar isso da minha vida, que é colocar Ele em primeiro lugar, não tem mais jeito. Que você possa realmente, Atos 4:11 diz assim, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Pastor, mas isso está falando sobre salvação. Está falando sobre salvação, mas uma salvação
que te leva a reconstruir todas as coisas. É salvação para o teu casamento, é salvação para todas as áreas da tua vida. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu ou reconstruiu a sua casa sobre a rocha. Meu querido, como tem gente construindo a sua vida, ou reconstruindo a sua vida, em todas as áreas, sua vida como pai, a sua vida como marido, a sua vida como esposa, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida em todas as áreas, sem estar construindo isso sobre Jesus, sobre os ensinos, sobre os valores. E sabe o que acontece? Isso que a gente vê, cada vez mais, construções ou vidas ruindo. O que o Senhor quer? Ele quer que hoje você saia daqui com a convicção de que Ele começou uma boa obra na sua vida. E Ele é fiel para completar. Mas que hora que vier as tempestades que virão, não venha mais ter que reconstruir. Porque essa reconstrução vai ser para todo sempre. Vai ser aonde Ele vai manifestar a glória dEle. E será aonde Ele vai ser glorificado para todo sempre. Por último, não despreze os pequenos começos. Versículo 10 diz: porque aqueles que desprezaram os dias, ou o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel, ou ver o final. Meu querido, tem muita gente, tudo que para chegar em algo com sucesso, começou pequeno. Você pega um rio lindo, maravilhoso, grande, começou num afluente, começou numa fonte, começou num lugar pequeno. Você pega uma árvore linda, grande, maravilhosa, começou numa semente, começou sendo regada, começou a crescer, começou a quebrar a terra, começou a germinar, tem todo um processo. Isso daqui é como se fosse assim: não menospreze os processos, os pequenos feitos. Por exemplo, quem às vezes precisa reconstruir uma vida na área da saúde, alguém que passou por um acidente, alguém que precisa se recuperar, são tantas coisas, mas às vezes não menospreze a alta do hospital, não menospreze os primeiros passos, não menospreze as dores na fisioterapia, mas porque aquilo gerou conquistas. A hora que você menos perceber, passa-se o tempo, você está lá conseguindo fazer coisas que atrás você não conseguia, simplesmente porque teve pequenos começos, numa academia, ou em tantas coisas. Quantas vezes? Não menospreze os começos dos maridos, não menospreze o começo das esposas, não menospreze o começo dos filhos. Isso daí não tem jeito. Vem na igreja, mas não presta atenção. Ele está vindo na igreja, não menospreze os começos. Não sei o que, olha, aconteceu isso, olha, se não fosse Deus, teria acontecido pior. Agradeça porque Deus estava lá. Lembre dos pequenos começos, cada vitória. Eu não sei quantas vezes meu pai saiu da minha boca: eu, pastor? Aqui, ó. Mas eu acho que cada vez que ele via olha, o Marinho já está lá tocando, está na igreja. Quem sabe um dia não vem um pastor Nilson, pega ele de jeito. Quem sabe, não, olha, mas aconteceu isso. Meu querido, não menospreze os pequenos começos, porque Deus, Ele age nos pequenos começos. É começando com o arrependimento. Não precisa chegar, não, olha, eu quero que o meu marido, eu quero que a minha esposa, eu quero que a minha família, eu quero... Tem gente aqui que quando chegou, no começo do ano, mandou mensagem para mim sobre a família, que estava desesperado, pessoas fiéis, porque uma coisa eu quero falar, às vezes a gente acha que
a destruição vem só para os... Não, meu querido, muitas vezes a gente vive as destruições, a gente precisa reconstruir, mas é isso, Deus está trabalhando, Ele está trabalhando. E daí uma pessoa mandou mensagem: pastor, uma pessoa fiel que faz não sei o que, a gente começou a orar, falamos e tal, no meio do ano, está aqui hoje, e está comemorando as pequenas coisas, as primeiras vitórias relacionadas à família. E eu pude falar, falei, isso é Deus falando, tá vendo? Eu estou vendo, eu estou olhando e eu estou agindo. É o começo, mas tem muito mais. Não negligencie, porque esse que começou a boa obra, e é isso daí, não negligencie. Elias e a nuvem do tamanho da mão do homem. Quando Elias profetiza sobre que viria chuva, ele primeiro profetiza que ficaria 3 anos e meio sem chover, e daí no final, depois lá do Monte Carmelo, ele chega para o rei, depois que Deus manda fogo do céu, ele chega para o rei: agora pode correr que eu vejo já ouço o barulho de uma tempestade. E nada de tempestade. Ele manda o moço subir lá para ver o assessor dele, vai lá ver, e ele vai lá orar. A pergunta: será que ele tinha ouvido, se não tinha nem sinal? Ele falou pela fé. E não adianta só falar pela fé, ele foi lá orar, começou a clamar, vai lá. Veio primeira vez, nem um sinal de chuva, e ele está lá orando. Ele está lá orando. Tem muitas aqui, vem um negócio aqui. Eu saí do culto da fogueira, eu falei, eu profetizei coisas que o Senhor mandou eu profetizar. Senti de Deus, mas eu cheguei em casa, comecei a orar e tenho orado: Deus, cumpra a sua palavra. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que eu estou orando todos os dias, e já começou a chegar mensagem de milagres que Deus realizou lá. Agora não é porque, eu profetizei e vou ficar chupando o dedo, dormindo. Não, Deus, o Senhor falou, então cumpre. Eu sei que o Senhor é fiel, eu estou clamando para que realmente os sinais e maravilhas aconteçam, porque o Senhor vai ser glorificado, para que todos, você vê que todas as vezes que um profeta fala, para que todos saibam que o Senhor é Deus, e está acontecendo. E daí Elias vai lá e vem, não, segunda vez, não tem nada, e Elias clamando: pode ir lá de novo. Terceira, quarta, quinta, nada. 6, não tem, pode ir lá, vai lá de novo. Na 7ª vez, olha, eu vejo uma nuvem assim, do tamanho, apontando lá no fundinho, tamanho da mão do homem. Já pode ir lá avisar que pode correr, porque a chuva já está vindo. Um pequeno começo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, esta palavra é a nuvem do tamanho da mão do homem para você. O Senhor mandou essa palavra para realmente falar. É um pequeno começo, mas o Senhor está falando, está confirmando: eu tenho uma restauração, uma restituição, eu tenho uma reconstrução para realizar na tua vida, na tua história. Não duvide, seja corajosa, seja corajoso. Quais são os obstáculos? São muitos. Quem és tu, obstáculo, ou montanha, ou gigante majestoso? Perto do meu servo, da minha serva, você vai se transformar numa planície. Aqueles que viram o meu servo começar com seus pequenos passos, colocando a pedra principal, priorizando, crendo em Deus, colocando a sua fé, depositando em Deus, vai ver ele até o final completar a obra. Vai ver ele no final, e todos vão gritar de alegria: Deus abençoe, Deus abençoe. Deus é Deus, porque Ele cumpre as palavras e as promessas dEle. Ministério de Louvor, eu creio que Deus está chamando o povo dEle para uma reconstrução, para uma restauração na vida, em todas as áreas. Eu sei que tem gente aqui
sei que tem gente aqui que talvez esteja naquele período dos 18 anos. Um período de, eu durante 2 anos lutei. Eu durante 3 anos, 5 anos acreditei. Mas hoje não sei mais não, porque os obstáculos são muito grandes, os inimigos, as dificuldades, a montanha, o gigante, é muito difícil. Eu não sei se eu vou viver a reconstrução. Hoje o que o Senhor manda dizer, Ele tem uma vida abundante para você. Ele tem uma vida feliz, é aquilo que eu falo, meu querido, pensa bem. Se você é pai, se você é mãe, como que você fica quando teu filho está sofrendo? O que você faria para o teu filho ter uma vida feliz? E daí eu volto para aquele texto que eu falo toda vez, porque é um texto que eu aprendi, cresci muito com esse texto. Você é um pai mau e você quer o melhor para o teu filho. Como que Deus vai estar feliz de ver você em meio a escombros? Desanimado, triste. Por isso que Deus levanta profetas como Zacarias, como Ageu e como Marinho. E como tantos outros que tem levantado para falar, levante-se, tenha coragem. O Senhor está indo à frente e Ele vai fazer você viver um novo tempo. Você achava que era impossível você viver uma nova história? Não, é possível. Você acha que era impossível você viver algo feliz? Eu cheguei a pensar isso daí. Mas hoje eu vivo algo infinitamente mais feliz do que um dia eu imaginei. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, é um Pai maravilhoso, que Ele quer nos ver, nos fazer feliz mais do que nós mesmos. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos nos levantar e buscar madeira, nós precisamos ter coragem. E se o inimigo atacar, não vai ser por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas falta recurso, falta não sei o que, tem dificuldade. Não é por força humana, mas é pelo poder de Deus. Não, mas como que vai fazer? Eu não sei, eu já tive tanta decepção. Não, mas dessa vez eu vou me colocar diante da pedra principal. Você vê quantas vezes nesse texto a pedra principal, o alicerce. Eu vou construir a minha vida sobre esse alicerce. Essa nova reconstrução vai ser para valer. Aí eu sei que essa é a vontade de Deus. E Ele fala, a glória da segunda casa, a glória desse novo tempo, desse novo momento, dessa nova história, será maior, melhor do que qualquer história que você já viveu. Eu não tenho dúvida disso, mas você precisa crer. A fé, quantas vezes Jesus, as pessoas que chegavam perto de Jesus e experimentavam os milagres, ou antes de experimentar, a pessoa pedia e Jesus falava, seja feita conforme a sua fé. Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, sai virtude de Jesus, sai poder. E outras pessoas que tocaram em Jesus, não saiu o poder de Jesus. Jesus é o poder. Você lembra quando Jesus fala, quem me tocou? No caso da mulher do fluxo de sangue, os discípulos falaram assim, mestre, você está de brincadeira, todo mundo te espreme, todo mundo ficava apertando, pegando, mas não saía poder, não saía virtude. Mas aquela mulher, quando ela tocou, saiu um poder, e ela foi curada, porque ela saiu da casa dela falando, se eu tão somente tocar nele. Eu vejo pessoas aqui, pessoas chegando. Eu recebi um testemunho, já recebi alguns, mas eu recebi um testemunho de uma pessoa que nem frequenta a igreja, foi no culto da fogueira. E já mandou mensagem falando, saiu um negócio que eu coloquei lá, fui convidada, coloquei a cartinha, um negócio que eu estava esperando há 20 anos, aconteceu e eu vou querer ir lá testemunhar. Uma pessoa que era de fora da igreja. Às vezes eu fico pensando, porque a pessoa falou, recebeu um comando e acreditou. Não, porque não viu um pastor, não viu uma igreja, não viu. Ela viu, Deus pode fazer. Agora às vezes a gente fica aqui, é o pastor que está falando, a igreja aqui, essa igreja, acho que não sai virtude. Daí chega uma pessoa nova, primeiro dia que vem, que já aconteceu também, primeira vez que vem, acontece, a pessoa pega para si, recebe, de repente tem uma história restaurada, tem um negócio, acontece. Por quê?
Porque ela veio acreditando que esse Deus que reconstruiu lá no passado, que mudava a história, que fazia coisas extraordinárias, que falava, não precisa de exército, não precisa de recurso, não precisa de homem algum, porque aquilo que é impossível ao homem, para mim é possível, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Mas ele não para aí, ele fala que tudo é possível ao que crê. Então que nessa noite, se você recebe essa palavra, se você se apropriar e crer, eu tenho certeza que você vai viver uma nova história. E muito em breve, você vai estar chegando para mim, chegando para os líderes, chegando nessa igreja, contando teu testemunho. Eu vim aqui um dia, estava vivendo sobre escombro. Minha casa estava destruída, minha vida estava destruída, eu não estava sem esperança, eu achei que eu não fosse, mas eu ouvi uma palavra, eu me apropriei dela e eu criei, e hoje olha como que está a minha casa, a minha vida, a minha família. Você crê nisso? Você crê nisso? Hoje é dia de milagre, hoje é dia de restauração, hoje é dia de restituição, hoje é dia de restituição. Então eu queria que, enquanto eles vão cantar uma música, eu quero fazer um apelo hoje. Quero fazer um apelo para que você que quer viver e acredita que pode viver e precisa viver, você precisa viver uma reconstrução em algo, em uma área da tua vida. Quero convidar você a vir cantar ou se colocar diante de Deus aqui na frente, enquanto eles cantam essa música, que a igreja possa também estar cantando, orando, mas é um momento de virada de chave, virada de história, de confirmação de um novo tempo na vida de muitas pessoas, eu creio, em nome de Jesus. Eles vão estar cantando e você fica à vontade.